Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do nosso módulo do curso Avaliação e Prescrição do Treinamento de Força para Idosos, nesse módulo de exercício físico para a população hipertensa. Você acompanhou aí um treinamento na cadeira extensora com 6 séries, onde as 3 primeiras foram feitas com total cinesia, né, com total movimento, concêntrico e excêntrico, e as 3 últimas séries foram feitas estratégias com a isometria. Então você acompanhou o vídeo onde foi feito o monitoramento da pressão arterial, da escala de percepção subjetiva de esforço e também da escala de sentimento. Estava tudo explicadinho ali no vídeo para você, ok? O que eu quero agora fazer nesse vídeo, além da gente fazer essa discussão sobre a pressão arterial, e também para a gente ver aí uma possibilidade de prescrição do treinamento, tá certo? Até porque ali foi feito apenas a cadeira extensora. Vamos lá. Antes do treinamento, a pressão arterial estava 133 por 82. Se a gente fosse arredondar aí para valores mais normativos, 13 por 8. Então, ele estava adequado para poder começar o treinamento. Lembra do que a professora Rafaela falou sobre os cuidados da pressão arterial no exercício físico. Então, a verificação da pressão arterial é muito importante, é essencial para o paciente com hipertensão. Após completar a série de 20 repetições, que foi aquela série mais para aquecimento, apesar que ela já deu uma estimulada ali, né? A pressão já subiu para 141 na sistólica e permaneceu em 82 na diastólica. Então, devido ao esforço executado, né, a pressão aumentou aqui 8 milímetros de mercúrio, do antes para o final da primeira série, certo? Aí o paciente descansou e executou então a segunda série com 15 repetições, com mais peso. A pressão foi para 152 milímetros de mercúrio, o ponto mais alto da pressão até então, certo? E a pressão diastólica também aumentou para 89 milímetros de mercúrio. Então, 15 por 9, se a gente fosse arredondar aqui, né? 13 por 8, 14 por 8, 15 por 9. Então, o paciente começou a subir a pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica. Teve um intervalo, ele fez mais uma série, que aqui no caso foi a terceira série, com 10 repetições. Então, teve um aumento do peso, como você observou. A pressão ficou em 147 por 86. Caiu um pouquinho a pressão sistólica e caiu um pouquinho a pressão diastólica. Se a gente fosse arredondar, pelo arredondamento, teria que ser considerado 15 por 9 também, porque 7 está mais próximo de 1 e 6 está mais próximo de 1. Então, teria que aumentar o próximo número, né? Mas, se nós fôssemos olhar valores absolutos, na origem da variável, que aqui é uma variável centenária e aqui é uma variável em dezena, aqui reduziu 5 milímetros e aqui reduziu 3 milímetros. Okay? Então, bastante cuidado na análise. Beleza, aí chegou a hora de fazer a parte isométrica, né? O pico de contração, 3 repetições, 3 segundos de isométrica, cumprindo 12 repetições e fazendo também 12 segundos de isometria. O que aconteceu com a pressão? Deu uma leve subidinha. 2 milímetros de mercúrio na sistólica, indo para 149, e 2 milímetros também na diastólica, indo para 88. Então, praticamente insignificante, né? Até porque se fôssemos arredondar, teríamos que arredondar também para 15 por 9, igualmente aqui 15 por 9, igualmente aqui 15 por 9. Então, se nós fôssemos olhar, né, como costumeiramente nós olhamos a pressão arterial, até mesmo no linguajar coloquial, 14 por 8, 15 por 9, 16 por 10, a pressão arterial não se alterou na série de 15, na série de 10, na série de pico de contração, porque seria tudo 15 por 9. Mas é claro que a gente está observando milímetros de mercúrio, então você pode perceber pelas ondas aqui a modificação. Já no primeiro drop isométrico, quando a pressão arterial foi feita, né, depois do primeiro drop isométrico, 152, igualmente aqui depois da série de 15 repetições, né, por 83. Então, a diastólica despencou 5 milímetros. Então, pela primeira vez aqui no gráfico, teve um aumento de um parâmetro e diminuição do outro parâmetro, né? Até então, ou os dois caíam, ou os dois subiam, ou até mesmo no máximo aqui se mantinha, certo? Beleza. No segundo drop isométrico, que foi com mais intensidade, né? 144 por 81. Olha que interessante. Teve uma diminuição de 8 milímetros de mercúrio daqui para cá, e uma diminuição de 2 milímetros de mercúrio daqui para cá. Agora, o que foi interessante foi o monitoramento da pressão arterial depois do exercício. Eu fiz apenas 2 análises, 30 minutos e 60 minutos. Infelizmente, eu não consegui fazer mais análises. Eu queria ter feito de 15 em 15 até 2 horas. A próxima vez que eu for fazer a avaliação de pressão arterial de paciente hipertenso, seja com meu pai ou com qualquer outro, eu vou fazer de 15 em 15
pelas próximas 2 horas seguintes ao exercício. E a gente consegue ter uma curva mais interessante. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60, 75, 90, 105 minutos e 120 minutos, para fechar 8 medidas em 2 horas pós-exercício. A gente consegue ter um comportamento aí bem interessante da pressão arterial. Mas essas 2 medidas, 30 minutos e 60 minutos, já foi bem interessante para a gente perceber que em apenas 30 minutos já foi possível ter o maior efeito hipotensivo desse treinamento aqui, caindo para 126 a sistólica e 77 a diastólica. E o efeito hipotensivo perdurou até 60 minutos, tá vendo aqui, ó? 131 milímetros por 78, aumentou 5 na sistólica e 1 na diastólica. Então, de uma forma resumida para você, olha que interessante. Uma redução de 7 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e de 5 milímetros de mercúrio na pressão diastólica 30 minutos depois do treinamento, comparado à pressão inicial. Olha que bacana, comparado com essa pressão aqui, ó, o 133 por 82. Se a gente for comparar com os maiores valores que foram encontrados durante o treinamento, teríamos que comparar 152 com 89. Aí essa redução seria até mais expressiva. E 1 hora depois, redução de 2 milímetros de mercúrio na sistólica e 4 milímetros de mercúrio na diastólica. Então, se você observar que foi apenas uma sessão de treinamento, olha o benefício, né, que o exercício físico promove. Um gráfico que eu fiz no Excel, monitorando a pressão arterial. É claro que, como eu falei para você, como foi um exercício apenas, foi possível fazer isso durante toda a série. Mas, por exemplo, se você trabalha no atendimento personalizado, você pode fazer ao final de cada exercício. Ou, por exemplo, se você tem uma programação de 1 hora de treino, você pode fazer antes do treino, 30 minutos depois que começou o treino, logo após o treino e depois monitorar 1 ou 2 medições após a sessão do treino. Não precisa ser todo dia de treino, né? Mas pelo menos fazer isso uma vez na semana. Porque você fazer um gráfico como esse aqui, trabalhar com o Excel, fazer um gráfico bem apresentável, bonito, isso faz total diferença. Faz tanta diferença que olha o que a professora Rafaela falou sobre esse gráfico quando eu apresentei lá no curso ao vivo no YouTube. Te liga só. Opa, fala, prof. Desculpa, mas é porque isso é uma coisa que eu falo na graduação, mas nas minhas aulas de pós-graduação eu costumo focar muito nisso, insistir muito nisso. Esse gráfico que o professor Moacir disse, esse gráfico eu mesmo fiz, né? Como se fosse uma coisa, foi só uma coisinha que eu fiz, nada demais. Mas, pessoal, isso aí o Excel nos ajuda a fazer de maneira muito simples, né? Eu não sei se foi no Excel que o professor fez, mas a gente consegue construir gráficos assim de maneira muito simples. Se vocês não acompanharam, né? É claro que nem sempre a gente vai conseguir acompanhar a pressão arterial dos nossos alunos, exercício, série a série, ainda que em algumas situações seja bem interessante, mas ali, ó, acompanha a pressão antes e depois, anota, guarda esse dado, monta esse gráfico, ele é muito interessante para você. Nesse dia a pressão do meu aluno ficou assim, o que eu fiz? Nesse outro dia a pressão do meu aluno ficou assim, o que eu fiz? O que eu preciso mudar? A minha periodização realmente está funcionando. E mais, mostra para o teu aluno, né? Faz esse gráficozinho, o teu aluno vai ficar maravilhado com esse gráfico. Maravilhado, ele vai pensar, meu Deus, olha a minha evolução, olha realmente esse negócio de exercício funciona, olha que organizado esse profissional, realmente ele se importa, realmente ele sabe do que ele está falando. E mais uma dica, de ouro, tá? De ouro essa. Quando o teu paciente falar para você, segunda-feira eu vou voltar no cardiologista, manda esse gráfico junto. Manda esse gráfico junto. E mais, com a tua logo, teu número de telefone e teu cartãozinho junto, tá? Esse cardiologista, muito possivelmente, vai pensar, esse cara é diferenciado, esse cara sabe do que ele está falando, dá aqui esse cartãozinho para mim, tem muita chance de ele indicar o teu trabalho ainda para outras pessoas, outros clientes dele, tá? Porque, por mais que o professor Moacir disse, é um gráficozinho, eu mesmo fiz, coisa simples, ninguém faz, tá? Ninguém faz. E isso é acompanhamento do nosso paciente, do nosso cliente, do nosso aluno. Isso realmente é o que a gente tem que fazer por ele. Não dizer melhorou ou piorou, né? Isso qualquer um faz e é muito subjetivo, muito empírico e a gente consegue fazer melhor que isso.
Legal, né? É muito bacana você ter um feedback de uma professora altíssimo nível como a professora Rafaela. Então, faça, desenvolva esse tipo de trabalho se você faz atendimentos com populações especiais, porque isso faz total diferença na sua credibilidade, no seu trabalho, na sua prescrição e também, claro, no seu comprometimento frente ao paciente com hipertensão. E aqui, meus queridos amigos, eu deixo para você um exemplo de uma sessão de treinamento possível a ser prescrito para o paciente com hipertensão. Desde que ele não tenha nenhuma restrição locomotora, por exemplo, para executar qualquer um desses exercícios, estes são muito bons, básicos, que é o que a literatura traz, por exemplo, como possibilidade de prescrição e sugestão de prescrição. Exercícios gerais, funcionais, né? Puxador, pec deck, leg press, rosca bíceps, extensão de cotovelo, cadeira extensora. Trabalhando todos os grupos musculares, pode ser na mesma sessão. Geralmente o recomendado aí é entre 1 a 3 séries para cada exercício. Se você fizer uma série, o total da sessão vai ter 6 séries. Se você fizer 2, vai dar 12 séries. Se você fizer 3, que é o mais recomendado, vão dar 18 séries na sessão toda. Tranquilamente, o paciente tem condições, desde que você periodize o treinamento. Você pode utilizar os ciclos que eu te mostrei como proposta disso, né? Desde que você controle a percepção subjetiva de esforço do aluno, escala Omni, né, entre 5 e 8, podendo ser ali entre um pouco fácil e um pouco difícil. O 5, na verdade, é um moderado, até o difícil 8. Você pode eventualmente trabalhar também intensidades mais elevadas com o paciente com hipertensão. E é claro, você monitore a percepção de fadiga dele, né? 2 a 4 repetições na reserva. E o intervalo autossugerido, porém não menos que 30 segundos. Então o paciente com hipertensão ele pode descansar um pouquinho mais próximo ali dos 90 a 120 segundos. Ou seja, 1 minuto e meio a 2 minutos. Mas se o paciente sentir a necessidade de fazer um intervalo um pouquinho maior, 2 minutos e meio, tudo bem. O mais importante é ele cumprir a sessão de treinamento e ganhando condicionamento físico aos pouquinhos. Isso quando a gente pensa em treinamento de força, beleza? Então encerramos o que é o treinamento de força. O que você vai assistir agora é uma prática sobre um teste de caminhada de Rockport, o teste de 1.609 metros. Esse teste, inclusive contendo o seu QR Code, está nesse livro aqui, ó, Manual Prático de Testes Físicos, Agilidade, Força, Resistência, Velocidade, Capacidade Funcional. Como eu falei para você, esse livro é um guia prático e você pode realizar avaliações para todas as populações. Então você vai ver um teste de caminhada de Rockport de 1.609 metros e eu vou discutir com você coisas muito importantes para o paciente com hipertensão. Não só a prescrição baseada em evidência científica, mas também o monitoramento do treinamento aeróbio, tá certo? Então, fique com a prática e depois a gente discute também a parte do treinamento aeróbio. Uma vez que, assim como você viu a professora Rafaela falando, o treinamento concorrente também é uma excelente estratégia para o paciente com hipertensão. Ou seja, somar o treinamento de predominância aeróbia com o treinamento de predominância anaeróbia, que é o treinamento de força. Beleza? Até daqui a pouco então e boa prática!